Bancos de dados nos permitem trabalhar com grandes quantidades de dados de uma forma eficiente. Eles tornam a atualização dos dados fácil e confiável e ajudam a garantir a precisão desses dados. Eles oferecem recursos de segurança para controlar o acesso de informações e nos ajudam a evitar redundâncias. Um banco de dados é uma estrutura que armazena informações de forma organizada, consistente, confiável e pesquisável. E existem diferentes tipos de dados destinados a diferentes casos de uso. O tipo de banco de dados que trabalharemos aqui é o banco de dados relacional, e é o banco de dados que eu mais abordo aqui no meu canal. Esses tipos de dados são encontrados em muitos tipos de lugares. Por exemplo, a gente tem aplicativos bancários ou pontos de serviço numa loja, né? E aí a gente tem aplicativos móveis e sistemas de gerenciamento de conteúdo, como por exemplo o WordPress e muitos outros exemplos. A maioria dos conceitos que precisaremos entender quando se trata de bancos de dados relacionais estão interconectados, e neste curso farei uma espécie de abordagem progressiva para poder explicar eles para vocês. Então a gente vai cobrir o básico dos bancos de dados relacionais e em seguida a gente vai examinar os conceitos básicos de que precisaremos para poder entender como esses dados funcionam. E depois disso a gente vai abordar mais profundamente os detalhes para poder desenvolver esses conceitos, né? Um banco de dados nos dá uma maneira de adicionar estrutura aos dados e definir regras que os dados devem seguir. Então o objetivo de ter um banco de dados é ser capaz de usá-los para alguma coisa. E um banco de dados nos dá as ferramentas para proteger os dados e usar os dados para poder responder perguntas que temos no cotidiano. Então imagine que você tem um restaurante e alguns clientes que são realmente bons clientes, eles são regulares para o seu estabelecimento. Então eles apoiam a sua empresa e são ótimos para poder indicar novos clientes. Então você decide que você deseja dar a esses clientes algum benefício ou vários benefícios também, né? Você os convidará para uma festa de Natal este ano e depois que eles pedirem 10 refeições em seu restaurante, você lhes oferecerá metade do preço no seu prato favorito. Então primeiro você precisará de um registro de quem são esses clientes. Você pode anotar as informações de cada cliente em um cartão, por exemplo. E você pode registrar o nome, o e-mail ou o número de telefone que eles usam para poder fazer as reservas no passado. E talvez o aniversário deles também, né? Se eles também fornecerem essas informações. E para alguns clientes, o conjunto de cartões é bom, né? Funciona. Mas à medida que você obtém mais deles, é difícil de poder manter essas informações e saber que cada cliente tem de informações disponível para você. E também isso vai tornar difícil de poder procurar e manter o controle das refeições de que cada um pediu. A menos que você tenha gasto tempo para poder mover esses cartões na pilha,
planilha, né, para organizar, eles não vão ser classificados nem por nome, aniversário, qualquer coisa do tipo. E para poder enviar convites para a festa, você vai ter que copiar as informações manualmente para poder enviar esses convites, né? E isso não é divertido e toma muito tempo. E nesse ponto, os dados não estão estruturados. E pode ser útil movê-los, né, para uma planilha no Excel, onde você pode adicionar alguma estrutura e trabalhar mais facilmente com essas informações, né, de cada cliente que você tem no seu estabelecimento. Então, com esse pouco de estrutura adicionada, vai fazer a sua vida muito mais fácil, vai ficar muito mais fácil de ver as lacunas nos dados e vai se tornar muito mais fácil de fazer outras coisas, como, por exemplo, imprimir os convites para a festa ou enviar e-mails de feliz aniversário com o nome incluído de cada cliente. Então, aqui a gente tem um exemplo de um pouco de estrutura, né? Uma estrutura básica com a qual trabalharemos ao usar esses dados, né? Então, organizamos informações sobre uma coisa específica, nesse caso, cliente, né? Clientes individuais. E aí a gente tem linhas, a gente organiza os pedaços de dados com as mesmas características em colunas, nomes, endereços de e-mail, número de telefone e assim por diante, né? E as linhas às vezes são chamadas de registros e as colunas às vezes são chamadas de campos. Então podemos ver claramente como as informações estão sendo organizadas se olharmos para os cartões com as quais começamos, né? E um cartão é um registro ou uma linha e cada informação do cartão tem um lugar com um dado semelhante em um campo ou coluna. Mas agora a gente pode jogar esses cartões fora, né? Porque temos todos os dados ali pronto e formatado numa forma estruturada com a qual vai facilitar a sua vida para poder trazer esses dados, né, de forma mais simplificada para você. Mas será que é tão simplificado assim usar Excel e planilhas? Será que isso realmente ajuda no dia a dia quando você tem um estabelecimento que tem diversas redes, por exemplo, espalhadas pelo estado? Então, como que você organiza todos esses clientes, todos esses históricos de pedidos para poder organizar e saber, entender qual tipo de cliente que você tem, o que ele necessita, o que ele gosta para poder manter esse cliente ali como cliente fiel para o seu estabelecimento? Será que um Excel, uma planilha Excel vai realmente ser a solução nesse tipo de negócio, né? Esse exemplo bem específico? Então resolvemos um dos problemas que tínhamos com os cartões, né? Conseguimos usar os dados do cliente de uma forma mais eficiente, mas ainda precisamos rastrear qual cliente pediu mais pratos e quantas vezes. Claro, você pode enfiar essas informações dessa planilha e registrar o que cada um pediu, né? Cada cliente pediu. Tudo vai ficar amontoado em um campo ou adicionando um campo extra, né, para cada visita. Mas isso rapidamente enfrentará problemas semelhantes aos dos cartões. Se você quiser saber o que um cliente pediu, você precisa vasculhar esses campos e contar manualmente quantos sanduíches, salada, massa, cada vez que você precisar adicionar os dados. E aí você tem que tomar cuidado para não remover acidentalmente o que está lá já, né? Ou você precisará continuar adicionando campos para essas planilhas, né? E aí a gente chega a uma outra limitação, e ao superar essa limitação, que os bancos de dados se tornam ainda mais úteis. Se pensarmos que todos os pedidos de refeição são seus próprios cartões, podemos pegar suas informações e criar um conjunto de linhas e colunas. E essas coleções de linhas e colunas são chamadas de tabelas e são os blocos de construção dos bancos de dados. Geralmente, as colunas contêm apenas uma informação e normalmente dividiremos os valores como nomes completos e colunas separadas para que podemos passar, né, a usar cada parte dos dados que eles fornecem, mas separadamente para poder organizar e a gente saber o que a gente está lendo. E alguns valores, como por exemplo data, são registrados de uma maneira ligeiramente diferente para poder acomodar o formato que um banco de dados espera que esse dado tenha. Então, um banco de dados pode conter mais de uma tabela e os bancos de dados oferecem a capacidade de criar relacionamento entre essas tabelas com base em regras definidas por você. Então veremos mais sobre isso e detalhes, né, posteriormente, mais à frente no curso. Então a estrutura das tabelas no banco de dados é chamada de esquema. Se começarmos a adicionar um pouco mais de informações às nossas tabelas, por exemplo, clientes e pedidos, com um identificador único para cada linha, agora podemos conectar nossos pedidos aos nossos clientes. E aí a gente
gente pode descobrir facilmente quais pratos um cliente pediu. E além de fornecer estrutura para os nossos dados, um banco de dados nos permite aplicar certas regras aos nossos dados também. Então podemos garantir que certos dados não estão faltando ou que um campo ou coluna contém apenas um tipo específico de dado. Então a gente pode proteger os dados de acesso não autorizado ou alterar, e podemos garantir que uma alteração só seja feita se outras alterações associadas foram feitas com sucesso anteriormente.